Irmãos, quando a gente fala que o mundo espiritual é real, as pessoas acham que a gente está exagerando, não é verdade? As pessoas acham, não tem nada demais. Pastor, você só fala disso. Irmãos, eu assisti aqui agora um testemunho. Eu estou até agora, assim, processando tudo que eu ouvi. Eu quero muito que você assista isso aqui, porque, irmãos, nós precisamos proteger a nossa casa. Olha, o que aconteceu com essa criança aqui tem acontecido em muitos lares. Sabe, o pai deixa a criança o tempo todo no celular e não sabe, não tem noção do tipo de conteúdo que o filho está acessando. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado com isso. Sabe por quê? As crianças hoje, elas não conseguem mais ficar sem fazer nada. Quando você vai falar com ela, filho, filha, não fica mexendo no celular não, dá um tempo agora. Aí eles falam assim, mas eu vou fazer o quê então? Eu vou ficar à toa? Irmãos, nós somos de uma geração, pelo menos eu, acredito que você também, em que a gente não fazia nada, a gente achava bom. Os nossos filhos hoje, eles não querem ficar sem fazer nada. Antigamente, nós não tínhamos muita coisa realmente para fazer. Eram jogos de tabuleiro, jogo de bola de gude, não é assim? Jogava bet na rua, eram coisas saudáveis. Inclusive, eu te aconselho, você que é pai, você que é mãe, você vai num restaurante, por exemplo, eles ficam sem fazer nada, certo? Leve um kit de jogos, de tabuleiro, uma coisa pequena, seja um dominó, uma coisa leve, mas para que os seus filhos não fiquem na tela o tempo todo. Tome cuidado, irmãos, porque esse testemunho que eu acabei de ouvir, vocês têm que ouvir, vocês têm que enxergar a realidade, sabe? Eu não estou dizendo aqui que o celular vai trazer algo ruim para sua casa ou uma maldição, não é isso. Mas nós precisamos tomar cuidado com as brechas. Quando a gente fala brechas, muita gente não entende. O que seriam essas brechas? Irmãos, brechas são aquelas frestinhas na parede, sabe? Seja uma porta aberta. É uma porta espiritual. E essa porta espiritual, ela é entrada de influência negativa para dentro da sua casa. Seja através daquilo que você consome na televisão, nas séries. Irmãos, hoje a gente olha a Netflix, os filmes, eles têm uma aparência muito boa, uma capa muito boa, eles chamam os melhores profissionais. Mas, irmãos, tem filmes, irmãos, que atraem sim demônios, atraem espíritos malignos de energia baixa que vão trazer influência negativa para sua casa. Então, tome cuidado não somente com seus filhos, mas também no seu casamento. Aquilo que você assiste com o seu cônjuge, irmãos, precisamos vigiar porque o inimigo só está procurando uma brechinha, uma porta para ele entrar. A nossa casa, irmãos, tem que ser consagrada. Tome cuidado também de não ficar levando muita gente para dentro da sua casa, sabe? Muita gente, infelizmente, tem inveja. Essas coisas que antes a gente achava que só tinha nas novelas. Irmãos, isso tudo acontece na vida real e a gente tem que tomar cuidado sim. Outra coisa, objetos que você traz para dentro de casa. Outro detalhe, as suas atitudes, xingamentos, reclamação. Irmãos, precisamos vigiar o tempo todo, tá certo? Esse testemunho aqui, ele fala de uma criança que ganhou uns brinquedos do Paraguai. E eu vou deixar o testemunho tocando, mas eu só quero que você saiba uma coisa. Objetos podem sim trazer algo ruim. Nós vemos isso claramente na Bíblia. Na época, por exemplo, de Josué, existia um homem chamado Acã, e Deus já tinha falado, olha, quando vocês conquistaram uma terra, não peguem nada dessa terra, porque elas são consagradas a demônios, são objetos de idolatria. E aquele homem pensou assim, o que tem, Não tem nada demais. E ele então escondeu umas capas, uns objetos, e ninguém sabia. Mas a partir dali, Israel começou a ter perdas. Israel começou a perder batalhas na guerra, e então foi revelado que haviam coisas escondidas, objetos. Nós vemos também na época de Paulo, lá em Atos capítulo 19, versículo 19, em que as pessoas que aceitavam Jesus, elas queimavam os livros de encantamento, livros de feitiçaria, porque elas entenderam o perigo espiritual que aquilo trazia para a vida delas. E para você que pensa assim, mas eu tenho Jesus e nada vai me acontecer. Irmãos, não vai acontecer. Você está guardado por Deus, mas você tem que fechar essas portas, essas brechas, entendeu? E tem pessoas que entregam a vida para Jesus, mas ficam guardando as coisas do passado e coisas que antes eram consagradas à feitiçaria, ao ocultismo, a tantas coisas que não agradam a Deus mais. E o que você tem que fazer? Você vai dar para alguém? Não.
Se você não quer nem para você, você vai dar para uma pessoa? Então, simplesmente dê um fim nisso aí, irmãos. Vamos nos desapegar, mesmo que tenha tido um valor no passado. Precisamos entender que não há nada mais valioso na nossa vida do que comunhão com Deus, do que estar na presença do Senhor em obediência. Amém? E eu fiz um vídeo falando sobre essa questão de objetos, tudo, trazendo um próprio testemunho meu, irmãos, porque eu era da pá virada, vamos assim dizer, né? Eu queria ser hippie, eu tinha muita coisa de esoterismo. Irmãos, olha, eu vou contar esse testemunho meu no final, vou deixar um vídeo aqui na tela para você assistir, você não pode perder, tá bom? Assiste o vídeo desse menino aqui e depois não se esqueça de compartilhar com seus amigos, com pessoas que você ama, talvez você tenha um sobrinho. Eu vou só dar um exemplo aqui, eu não sei se você sabe, existe aquele jogo chamado Roblox. É um dos mais populares aí. Irmãos, eu não sei se vocês sabem, mas esse jogo Roblox, além de ter a opção de jogar, a pessoa, a criança, ela tem a chance de conversar por bate-papo com estranhos. Então fique muito atento, inclusive no aplicativo tem a opção de você bloquear conversas por chat. Irmãos, eu já ouvi muitos pais dizendo que pegaram o filho no flagra, conversando com pessoas que nem conhecem. Irmãos, e aí não precisa nem dizer o tipo de pessoa que se interessa por criança, entendeu? Eu não posso falar disso aqui, mas bloqueie esses conteúdos. Na Netflix também tem a opção de bloquear vídeos que são declaradamente, né, contra os princípios da Bíblia. Então, procure saber também, não é fácil bloquear, eles dificultam o acesso, mas a gente tem que fazer isso, irmãos, porque não dá para brincar, tá bom? Assiste o vídeo agora com a pastora Daniele Zanelato, que foi no Necessário Podcast. Olha, muito edificante. Eu fiquei muito impressionado. Presta atenção. Eu vou contar aqui uma coisa pra você, que uma vez 2 irmãs falou assim pra mim assim: eu queria que você fosse orar na casa de um fulano de tal, que o filho dele não dorme, é hiperativo, e taratá, e taratá, e taratá. E o menino só quer ficar no celular. Só fica no celular, não sei o quê. Aí eu falei, beleza, vamos lá orar. Chegando lá, e eu achei que era uma coisa simples, né? Porque o menino era filho de crente, aquela coisa toda, né? Chegando lá, chegamos na porta, aí as irmãs bateram palma, né? Chamaram a mãe do menino, fulana, o menino. Isso aconteceu lá no Jardim Europa, bairro Jardim Europa. O menino, ele chega na porta da casa com os brinquedos na mão, e ele na porta, ele diz assim: a minha mãe não tá. Rapaz do céu. O menino deveria ter... Eu me arrepio já. O menino deveria ter assim uns 6 anos, bem magrinho, esmilinguidinho. Aí eu olhei pra ela e disse: aonde vocês me trouxeram? Aí as irmãs da Assembleia de Deus, vou falar. As irmãs falaram que a gente precisava de ajuda, a mãe tá desesperada. Eu falei, não acredito. Porque, é igual eu te falo, não tem problema de chegar nesses ambientes, mas você tem que ter as pessoas certas para estar com você também, dependendo do que tá te esperando lá. As duas já estavam quase voltando para trás, entendeu? Falei, vai sobrar para mim esse negócio. Aí eu falei, fulana! Falei bem alto. O menino, ele pegou, ele veio, ele deu 2 passos pra frente, assim, quando ele deu 2 passos pra frente, a mãe dele chegou atrás. Quando chegou atrás, ela falou, ô irmãs, pode entrar. O menininho, assim, ó, fez de conta que nada tivesse acontecido, brincando assim com o brinquedo. Entrei. Satânico. Aí entramos, aí a mãe começou a falar, porque... E ele lá, parecia uma criança, assim, com problemas especiais, né? Assim... Aí eu falei dela, falou assim, por que ele fica muito tempo no celular? Porque é a única coisa que deixa ele calmo, porque senão ele começa a quebrar as coisas e tal. Eu falei assim, e qual que é os desenhos que ele mais gosta de assistir? É o fulano, Irmão, só parando um pouco aqui. Quando eu assisti o vídeo que me mandaram, eu fui ver os comentários. E muita gente, assim, impressionada, assim como eu fiquei, você vai ver o que aconteceu. Mas teve algumas pessoas que comentaram, isso aí é problema mental, isso aí é doença. Irmãos, a gente tem que aprender a discernir.
entendeu? Porque realmente muitas coisas são mentais, muitas coisas são emocionais. Teve até um caso de uma criança um tempo atrás, a criança, ela aparentemente ficou endemoniada na escola e aquilo eu confesso que eu fiquei meio assim, porque realmente parecia problemas emocionais, conflitos que ela tinha com os pais. Então a gente tem que ter muito discernimento, tá bom? Eu não estou aqui espiritualizando tudo, mas eu quero dizer que nesse caso aqui realmente não parecia mental não, e você vai entender o porquê. Aí então ela perguntou sobre os desenhos, né? Vamos voltar aqui. O fulano, o Bertano, tudo desenho assim que gerava agressividade, tá? Aí eu falei assim, poxa, foi aberto um portal aqui dentro dessa casa, né? Eu falei, isso aqui não vai ser fácil, não. Eu falei, vamos orar. A minha intenção não era nem cutucar, porque eu falei assim, isso aqui vai longe, isso aqui, né? E como tem religiões que não acreditam muito em libertação, então eu já sabia que a igreja dela não era muito dessas coisas. Eu falei assim, não adianta a gente ficar mexendo nessas coisas, que depois dá mais problema ainda. Dá problema com o pastor vai começar a vir atrás, aquela loucura. Aí eu falei assim, vamos orar. Traz o menino aqui, vou orar por ele. Sabe aquela oração rápida? Eu ia fazer uma oração bem rápida, sabe? Mas eu coloquei a mão na cabeça do garoto. Quando eu coloquei a mão na cabeça, ele manifestou. Ele manifestou muito agressivo. Cara, era uma mistura de... Você acredita? Ele andava igual... Eu vou falar aqui, mas eu quero que vocês entendam que eu não tô endemonizando o desenho, tá? Mas ele andava igual o Spider-Man, o Homem-Aranha. Ele sentava assim, fazia assim. Ele fazia gestos. Tipo assim, como se ele fosse subir na parede, sabe? Ô, gente, nessa hora que ela falou do Homem-Aranha, eu pensei, não, por favor, não venha falar que o Homem-Aranha é do diabo, não. Porque meu filho gosta muito de Homem-Aranha, sabe? E ele gosta de brincar e tal, coloca até a roupinha do Homem-Aranha. Irmãos, tem coisas que não tem nada a ver, certo? É o que ela mesma disse. Não vamos levar tudo ao pé da letra, não vamos exagerar. O menino começou a andar de um jeito ali, né? Mas eu confesso que eu já assisti o Homem-Aranha junto com meu filho para ver se tinha alguma coisa realmente negativa. É lógico, tem uns vilões, né? Mas tudo aquilo também é marketing para eles venderem a história. A história tem que ter altos e baixos, né? Inclusive tem um negócio, uma fórmula que chama a jornada do herói. A pessoa, o vídeo, ele começa bem, tem um personagem na sua rotina do dia a dia, aí de repente acontece uma coisa extraordinária, uma coisa muito difícil, parece impossível de resolver, e aí depois vem a solução, né? Então tudo isso é uma fórmula que a indústria de Hollywood utiliza, Marvel, Disney, e a gente não pode endemonizar tudo, entendeu? Então aqui foi a experiência, no caso, não tem nada a ver com Homem-Aranha em si. Eu quero que você entenda a essência. O propósito desse vídeo aqui é para você ficar mais atento ao que o seu filho está assistindo. Inclusive ela vai falar de objetos ali que o menino comprou. E aí sim eu acredito que a gente pode sim trazer para casa objetos que alguém consagrou, entendeu? Que alguém consagrou demônios ou a outra religião que abriram portas para o inimigo. Então, o que a gente faz? Se você ganhar um presente, comprou um presente, ore, simplesmente ore, peça para Deus guardar, para Deus proteger. Glória a Deus, tá entendendo aí? Vamos continuar aqui. Sabe, umas coisas muito loucas. Aí ele foi assim, subiu no sofá, cara, ele fez igual o Homem-Aranha, assim, assim, e ele fez assim, cara, ele deu um salto no sofá. As irmãs já estavam lá perto da porta, clamando o sangue de Jesus. A mãe, ela tava assim, sem reação. Imagina você vendo o seu filho manifestado daquele jeito. Eu não quero nem imaginar um trem desse, né? A do desespero. A mãe assim, assustada. Aí na hora eu falei assim, aonde que você tá escondido? Pega tudo que é seu. Agora. Ele olhou pra mim assim, aquele olho dele assim, parece que ele queria me engolir, sabe? E eu nunca vou me esquecer. Ele pegou assim uns bonecos que ele tinha ganhado de personagens de desenhos que veio do Paraguai.
Lá no Paraguai tem muitos personagens personagens de desenhos grandão, né? É por isso que eu tô te falando, né? Não sei se aquilo foi consagrado, o que é. Mas eu fiz uma pergunta e ele veio buscando algumas coisas. E todos aqueles desenhos, aqueles personagens que ele trouxe, que eu acho que eram uns 5 personagens, não lembro assim. Eu lembro assim, de 2 assim, que era muito evidente os 2, né? Aí ele trouxe assim pro meio da sala. Aí eu perguntei pra mãe dele assim, são esses desenhos que ele assiste? A mãe dele falou assim, é esse daí. Ele que me fez comprar esses personagens. Ele queria que fosse grande, do tamanho dele. Pra ele como se fosse simular brigas e tal, aquela coisa toda. Rapaz do céu. Mas ele pegou esses desenhos, esse negócio manifestado, andando igual, sabe, umas coisas muito loucas assim. Aí nós oramos, desligamos aquilo no mundo espiritual e tal. A mãe dele ficou tão desesperada que a mãe dele já foi pegar aquelas coisas, foi querer jogar lá fora, sabe, uma coisa de doida, assim, agitou toda a casa. Aí nós oramos pelaquela criança e eu falei assim, mãe, olha, não adianta nada a gente orar, expulsar esse demônio, olha ali o que Deus fez. E daqui a pouco você dá o celular pra essa criança e ele voltar tudo de novo. Então vamos tampar as brechas que tá alimentando esse demônio, tá? Então, em primeiro lugar, tira o celular. Mas, pastor, ele vai... Não sei o que. Eu falei, tira. Porque aquilo que tava dentro dele agora, a gente já mandou ele embora. Então, olha, a senhora é cristã, o teu marido também, a partir de hoje, vocês vão fazer oração com essa criança. Uma campanha de oração. Faz 7 dias de oração, desce pro jejum, pra oração com o seu marido e ora todos os dias, 7 dias. Rapaz, diz que no primeiro dia, William, que eles tiraram o celular da criança. A criança, depois que eu fui embora, diz que a criança ficou meio anestesiada, assim. Ficou assim. Aí dormiu, diz que dormiu a tarde toda. Aí à noite, o pai chegou pra trabalhar, a mãe contou tudo aquilo, me ligou pra eu contar pro marido dela, que o cara ficou assustado. Imagina, o cara era obreiro lá da igreja dele, nunca tinha visto aquilo. Aí eu peguei e falei pro cara, falei pra ele, ó, faz oração. Falei pra ele, faz oração assim, assim, assim. Diz que à noite, quando eles foram orar, a criança, o cara não tinha acreditado muito não, tá? Mas ele acreditou porque à noite, Renê, quando eles começaram a dobrar o joelho, começaram a orar, eu falei, coloca a mão na cabeça do seu filho, vocês 2, e ora. Ele falou assim, quando eles começaram a orar, parecia que alguém queria arrancar o telhado da casa. Eles ouviam assim, parecia que alguém corria em cima do telhado e tentava puxar assim, pra tentar entrar dentro da casa. Aí, eu lembro que na época, eles me ligaram, e era tipo umas 11 horas, não lembro assim. Eles me ligaram assustados. Queria que eu fosse lá. Daí eu falei pra eles, não adianta eu ficar indo aí. Falei, existe uma autoridade de Deus sobre a vida de vocês. O senhor é obreiro da igreja. Sim, o senhor tem óleo ungido aí? Tenho. Falei, então tá. Então o senhor vai derramar esse azeite em volta da tua casa. Vai marcar esse território e você vai declarar que é do Senhor Jesus. Esse demônio não vai ter poder. Mas faz isso. Aí eles fizeram. Eu falei, depois vocês oram de novo. Eles fizeram, derramaram o óleo em volta da casa, oraram. Depois os outros 6 dias já não aconteceram mais. Aqueles... Mas eles ouviam o cachorro lá da rua. Au! Se ele via latindo. Uma loucura assim na rua. Mas ali dentro da casa deles não ouviram mais. Então o mundo espiritual, ele é muito real. Ele é muito real. Olha, irmão, vocês viram aí o testemunho, né? E, inclusive, ela deu a instrução de ungir com óleo. Irmãos, tem muita gente que fala assim, mas isso aí foi no Antigo Testamento. Concordo. Se bem que a Bíblia fala também no Novo Testamento. A Bíblia conta que Jesus deu o óleo para os discípulos. E os discípulos ungiam as pessoas e pessoas eram libertas de demônios e eram curadas. A Bíblia também fala que se houver alguém doente, chama os presbíteros e eles vão ungir com óleo a pessoa. Irmãos, mas a Bíblia não fala que devemos ungir objetos no Novo Testamento. Realmente. Mas tem coisas, irmãos, que se discernem espiritualmente. Se Deus está te dando uma instrução, obedeça, entendeu? Mas o que vai acontecer? No máximo você vai gastar um óleo ali. E se você não crer, não vai acontecer nada. Mas vai de acordo com a sua fé, entendeu? Então, diante de tudo que você viu aqui, eu quero que você tenha mais atenção, tá bom? E nós vamos fazer o seguinte agora, nós vamos orar. Pode ser? Eu posso orar por você?
pela sua casa. E eu quero que você ore também e que você rejeite tudo aquilo que é das trevas, tudo aquilo que não é de Deus. Tome uma posição hoje e eu creio que Deus vai te dar a vitória. Glória a Deus. E no final da oração não saia, mas compartilhe esse testemunho que eu achei muito forte. Inclusive eu vou deixar aqui na tela para você assistir o meu testemunho relacionado a objetos do passado que eu tinha, de coisas do meu passado, tá certo? Feche seus olhos então e vamos orar. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer por mais um dia de vida. Obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito na nossa história, Pai. Olha, se não fosse Jesus, Pai, nós estaríamos perdidos. E eu quero te agradecer, Senhor Jesus, porque a luz brilhou na nossa vida e, consequentemente, essa luz tem brilhado na nossa casa. Mas, Senhor, se houver algo que ainda não faz parte da luz, se houver algo das trevas no nosso lar, que o Senhor nos mostre onde nós estamos errando, o que precisa ser consertado, seja um objeto, seja uma atitude nossa, seja algo que a gente traz para dentro de casa, algo que a gente consome na TV, no celular. Ó Deus, nos mostre, nos revele, Pai, tudo aquilo que tem nos tirado da Tua presença. Nós queremos ser consagrados ao Senhor, nós queremos a cada dia estar mais firmes no propósito de Te buscar, de andar em santidade, em obediência. Senhor, perdoa os nossos pecados, perdoa as nossas dívidas, Pai, assim como temos perdoado os nossos devedores. E que o Senhor acampe os Teus anjos ao redor da nossa casa. Proteja, meu Deus, os nossos filhos. Proteja os nossos filhos, Pai. Filhos, netos. Proteja os pequeninos, Pai. Eles têm sido alvo, muitas vezes, de ataques do inimigo. Que o Senhor guarde também a vida do nosso cônjuge, dos nossos parentes, dos nossos pais, dos nossos irmãos. Ó Deus, nós consagramos a nossa casa a Ti e a nossa família. Proteja-nos, ó Deus, proteja a nossa casa, tudo que envolve a nossa vida. É o que nós Te pedimos, ó Deus, a Tua proteção. Queremos estar debaixo da sombra do Onipotente. Queremos estar debaixo das Tuas asas. Queremos estar protegidos por Ti. E por isso tomamos posse da Tua palavra que diz que aquele que nasceu de novo, o maligno não o toca. Ó meu Deus, dá-nos desta ousadia, dessa coragem para resistirmos ao mal. E a Tua palavra promete que o diabo fugirá de nós. Não é nós que vamos fugir, mas é o diabo que vai se afastar de nós, porque a nossa casa, nós declaramos, ela é do Senhor Jesus. O nosso lar, a nossa família pertencem ao Senhor. É em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Oh, meus queridos irmãos, olha, eu tenho certeza, Deus ouviu nossa oração, tá certo? Olha, confie que Deus está te guardando, Deus está protegendo a sua casa, os seus filhos, seus netos, e que nada de ruim vai acontecer. E eu acredito que quanto mais você se aproximar do Senhor, Ele vai se aproximar de você. Essa é a promessa da Bíblia, tá bom? Eu vou deixar aqui o vídeo, então não deixe de assistir e não deixe também de compartilhar. Um grande abraço, fique com Deus.